Uma caçada relâmpago. Uma vitória aparentemente certa. Hienas os cercaram. Um único erro de qualquer um dos lados pode custar-lhes a vida. Na estepe, um momento de atraso significa virar jantar de alguém. A Guerra da Estepe. Hienas versus cães selvagens e uma batalha tática. Este é o Serengeti. O coração pulsante da África. Sob um céu que nunca muda de cor, um vasto tapete de pastagem se estende até o horizonte, onde a vida existe sob uma única e implacável regra, a sobrevivência do mais forte. Esta grande estepe não é um paraíso. É um campo de batalha governado por dois elementos inegociáveis, água e carne. Todos os anos, uma migração massiva chega, trazendo consigo uma enorme quantidade de proteína, um banquete raro. Mas esse banquete também é a faísca para uma guerra secreta entre os predadores mais bem-sucedidos do continente. Nesse ecossistema, existe uma classe conhecida como predadores. Eles não são gigantes como leões, nem figuras solitárias como leopardos. São estrategistas, que vivem da coordenação, da velocidade e do poder dos números. O conflito não surge apenas da competição por presas. Ele provém da perfeita interação entre as estratégias de sobrevivência das duas espécies. Ambas caçam em grupo, ambas necessitam de grandes quantidades de alimento para alimentar sua matilha e, mais importante, ambas são mais eficazes ao amanhecer e ao entardecer, as horas douradas da caça, quando as fronteiras territoriais se confundem. A hiena malhada e o cão selvagem africano, duas das forças sociais mais complexas, moldaram a Guerra Fria na savana. Cada encontro é uma lição de tática, coragem e a necessária crueldade. Eles compartilham recursos. Compartilham espaço. Mas não podem compartilhar poder. E essa é a origem do conflito. A primeira força a emergir sob os holofotes foi a hiena malhada. Elas foram rotuladas como carniceiras. Isso foi um erro fatal. As hienas malhadas são guerreiras.
Uma sociedade matriarcal onde as fêmeas não são apenas maiores, mas também mais agressivas que os machos. Sua estrutura familiar pode chegar a até 80 indivíduos. O poder do clã é inegável. Biologicamente, as hienas são uma obra-prima da evolução. A força de suas mandíbulas, medida em até 1.100 libras por polegada quadrada, permite que elas esmaguem os fêmures de girafas, algo que até mesmo leões hesitariam em fazer. Isso é fundamental para o uso eficiente dos alimentos, sem desperdício. Sua estratégia de caça é baseada em resistência e esmagamento. Elas podem correr longas distâncias em um ritmo constante e implacável, encurralando suas presas até que estejam exaustas e se rendam. O sol se põe. Várias hienas de um pequeno clã espreitavam nas sombras dos arbustos, observando uma zebra fêmea solitária, levemente ferida na perna. O alvo havia sido escolhido. Não se tratava de uma perseguição em alta velocidade, mas de uma guerra psicológica. O ritmo acelerou. Após mais de 15 minutos de perseguição, a zebra começou a mostrar sinais de cansaço. Sua coragem havia se esgotado. A zebra desabou. Imediatamente, mais 5 apareceram. O processo terminou extremamente rápido. Hienas, predadoras eficientes. Mas esse sucesso às vezes era um fardo. O cheiro de sangue atraía outros predadores ambiciosos. Enquanto as hienas se alimentavam, uma sombra escura menor cruzou a borda da luz. Eram os cães selvagens batedores. A alimentação cessou. Os olhos frios das hienas se voltaram para as sombras. Elas haviam avistado suas rivais. As hienas protegiam sua comida com ferocidade absoluta. Mas a matilha de cães selvagens se movia cautelosamente, aguardando o momento certo. Ao longe, surgiram nômades, os cães selvagens africanos. Seus pelos manchados únicos. Eram magros e esguios, mas possuíam uma força cinética incrível.
Ao contrário das hienas, que são pesadas, os cães selvagens são corredores de maratona capazes de atingir velocidades impressionantes. Eles têm a maior taxa de sucesso na caça entre os grandes predadores africanos, chegando a 80% em uma perseguição. Seu segredo não está na força da mandíbula, mas na sincronização tática. Eles vivem em matilhas menores que as hienas, geralmente com menos de 20 indivíduos. Mas cada indivíduo é uma engrenagem perfeita na máquina de caça. Eles se comunicam constantemente com chiureios e uivos suaves, sinalizando localização e táticas em tempo real. A relação entre cães selvagens e hienas é como a de ladrão e assaltante. Os cães selvagens caçam e matam rapidamente, deixando poucos ferimentos em suas presas. Mas sua velocidade de caça mais lenta em comparação com as hienas é uma fraqueza fatal, tornando-os vulneráveis ao roubo de suas presas. Em meio à cena caótica da savana, fervilhando com as artimanhas de hienas e cães selvagens, a manada de gnus se destaca como um mar infinito de vida. Sob o sol escaldante do meio-dia, milhares de indivíduos se movem em uma correnteza forte, levantando poeira vermelha como névoa seca, cobrindo o céu com um tom amarelo nebuloso. Cada passo ecoa com um som profundo e ressonante, como o pulsar da savana durante a rigorosa época de migração. Os gnus não são os instigadores da guerra, mas são o centro de todos os conflitos. Eles não caçam, roubam presas ou competem por território, mas seus números e energia abundante se tornam uma atração irresistível para todos os predadores. Quando a manada de gnus alcançou o poço d'água raso, o céu tremeu levemente com o som estrondoso de seus cascos. Uma gazela que ficava para trás tornou-se o alvo perfeito para a matilha de cães selvagens à espreita. Com um único movimento, o cão alfa deu o sinal. Toda a matilha passou instantaneamente da espreita para o ataque. Os corpos manchados dispararam pela grama seca, cortando em ângulos perfeitos, encurralando a jovem gazela em uma área baixa sem rota de fuga.
Apenas algumas dezenas de segundos depois, a gazela caiu, e a matilha de cães selvagens começou a recompensar sua perseguição friamente precisa. No topo da colina distante, as sombras cinzentas manchadas começaram a se mover. As hienas tinham ouvido a luta mais cedo e agora haviam localizado a origem. Os olhos da fêmea alfa eram frios, como se cada resultado tivesse sido calculado previamente. Elas não atacaram imediatamente. Circulavam, diminuindo gradualmente o raio de ação, emitindo risadas secas intermitentes como adagas perfurando o espírito dos cães selvagens absortos em sua refeição. Os cães selvagens imediatamente pressentiram o perigo. Algumas hienas se separaram, erguendo-se e rosnando ameaçadoramente. Mas as hienas não se importaram. Eles não vieram para intimidar, vieram para recuperar seu banquete. Compreenderam que os cães selvagens não podiam proteger tanto a carcaça quanto os filhotes que esperavam à distância. Conheciam a fraqueza. Atacaram psicologicamente. A batalha começou oficialmente. Os cães selvagens reagiram ferozmente. Mas as hienas não lutavam por uma vitória instantânea. Lutavam para desgastá-los. Não precisavam devorar a carcaça inteira. Precisavam apenas exaurir a matilha física e mentalmente. Uma jovem hiena tola perseguiu um cão selvagem que servia de isca por muito tempo. Imediatamente, 3 outros cães selvagens adultos se separaram, isolaram-na e a atacaram. A guerra na pradaria não terminaria por causa de uma pequena escaramuça. Amanhã, os papéis de caçador e ladrão, inimigo e adversário, poderiam se inverter a qualquer momento. A jovem hiena recebeu muitas mordidas dolorosas. Um grito de dor ecoou. Ela foi forçada a fugir para salvar a vida. A tática funcionou. A matilha de cães selvagens enviou uma mensagem clara: a organização em números triunfaria sobre a força individual.
As hienas restantes entenderam que o preço por aquele pedaço de carne era muito alto. Recuaram, observando a matilha de cães selvagens se retirar em direção aos arbustos com os pedaços de carne que acabavam de recuperar. Esta foi uma rara vitória dos cães selvagens sobre as hienas. Normalmente, as hienas eram os predadores, mas hoje, eram elas que estavam sendo perseguidas. As hienas rosnaram de frustração, mas não os perseguiram na densa floresta, onde a velocidade e a agilidade dos cães selvagens representavam uma vantagem absoluta. A cena se acalmou. A tensão se dissipou, deixando para trás o cheiro de sangue e os suspiros dos sobreviventes. Ambos os lados se retiraram. Não buscavam a destruição um do outro, mas sim o domínio temporário sobre os recursos. O sol estava alto no céu. O confronto havia terminado, pelo menos por hoje. Nessa guerra na savana, não há heróis nem vilões, apenas estratégias de sobrevivência opostas e complementares. As hienas representam força e perseverança, uma força da qual todos os outros predadores devem se precaver. São necrófagas incansáveis, mantendo o ciclo material da savana em funcionamento. Os cães selvagens representam inteligência e eficiência, uma lição sobre o valor da união e de táticas avassaladoras. Ambos sobrevivem graças ao espírito comunitário e à especialização na caça. Mas o sucesso de um sempre ocorre à custa do outro. A linha entre predador e presa é sempre tênue. Uma hiena pode roubar a presa de um cão selvagem hoje, mas pode ser roubada por um leão amanhã à noite. O ciclo da sobrevivência nunca termina. A guerra é interminável, apenas novos capítulos são escritos a cada dia. A manada de antílopes é como o olho do furacão, e os cães selvagens e as hienas são os dois vórtices giratórios que se fecham ao seu redor. A guerra entre eles, seja direta ou indireta, gira em torno dos antílopes, pois onde quer que estejam, há alimento, vida e poder. Mas, justamente por isso, o gnu se torna a espécie mais desfavorecida, não o instigador, mas sempre a primeira e mais vulnerável vítima entre os dois predadores mais inteligentes da savana.
E, ao cair da noite, as sombras dos antílopes se estendem pelo chão como faixas trêmulas de cor. Eles continuam avançando não para a vitória ou a derrota, mas simplesmente movidos pelo instinto de sobrevivência. Eles continuam caminhando, alheios ao fato de que sua existência silenciosa está determinando as táticas, os movimentos e as batalhas sangrentas que estão prestes a irromper entre os cães selvagens e as hienas. Na Guerra da Savana, o gnu não é um guerreiro, mas é o centro de toda a tempestade. Na savana, uma refeição roubada não é apenas a perda de uma presa, mas o início de uma cadeia de retaliação. A guerra na savana não vai parar por causa de uma pequena escaramuça. Amanhã, os papéis de caçador, ladrão e inimigo podem se inverter a qualquer momento. Aqui não há heróis. Nem vilões. Apenas criaturas lutando pela sobrevivência. E amanhã, quando os primeiros raios de sol iluminarem o mar de grama, o ciclo recomeçará, uma nova caçada, um novo roubo de presa, um novo confronto entre as duas forças mais formidáveis da savana. Fique ligado para o próximo episódio e testemunhe o conflito crescente, onde os papéis de caçador e ladrão se invertem num piscar de olhos. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder a próxima série de sobrevivência na vida selvagem.